Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Minha galerinha do mal aí que vai estar assistindo essa videoaula. E eu vou estar fazendo uma videoaula hoje em cima de produção textual. Um tema bem bacana, um tema atualíssimo, que é tratado sobre as epidemias contemporâneas e seus desafios relacionados à histeria coletiva. Então esse tema é um tema novo e vai estar tratando dentro da sociedade, em todo o contexto histórico, quais foram os momentos de epidemias e o que essas epidemias causam na questão social, na sociedade, ou seja, nas condições financeiras do país, nas condições financeiras do mundo, na globalização que nós vivemos. Então, vamos lá, o primeiro momento aí nós temos a proposta. Vocês sabem que toda a prova de redação do Enem, ela traz uma proposta. Dentro desta proposta, você tem que observar a proposta que ele está tratando, o que ele está pedindo nessa proposta. Então nós vemos a proposta aqui, que ele está pedindo que você faça uma leitura dos textos motivadores, que você busque base de conhecimentos que você já deve ter adquirido. Por isso é importante que você, participante do Enem ou de um concurso, seja onde você estiver ligado, você tenha conhecimentos prévios do assunto. É importante que você traga esses conhecimentos prévios para dentro do seu contexto. Você vai olhar os textos motivadores para você, dentro desses textos motivadores, você decidir por qual texto ou por qual, dentro do assunto, qual é o que você vai elencar ou trazer, os textos motivacionais, e que você usará dentro da sua produção textual. Então aqui nós estamos falando o quê? No texto, na proposta, ele está dizendo que você vai trabalhar com um texto dissertativo argumentativo. Nós já trabalhamos isso, você entende muito bem o que é um texto dissertativo argumentativo. E esse tema, ele vai falar sobre as epidemias contemporâneas e seus desafios relacionados à histeria coletiva. Ou seja, o que é que o tema está tratando? Sobre todos os tipos de epidemias da atualidade, contemporânea, que é tempos atuais, e os desafios que isso traz para qualquer governo, para qualquer país, como tratar isso dentro da sociedade, no meio da população, para não causar uma histeria coletiva, certo? Indo para frente, nós vamos encontrar o primeiro tema, o texto motival, o primeiro texto motivacional. Esse primeiro texto motivacional, ele vai estar falando para vocês o que nós ouvimos na nossa região, no planeta, do que está acontecendo. Então, com essa globalização que nós temos, a notícia chega muito rápido, as lives são muito rápidas, as pessoas falam antes até da mídia sobre os assuntos falados. E isso faz com que o que aconteça? Que o planeta comece a sofrer pandemias. Por quê? Por que essas pandemias vão acontecendo dentro do planeta ou certa região? E isso, conforme for sendo trabalhado pela mídia, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, onde tiver vida social, isso se espalha e propaga com facilidade, mesmo que aquela doença seja de uma certa região e ela venha fluir dentro do país ou do mundo, e isso chega instantaneamente às pessoas. E nós temos que entender o seguinte, que nós temos alguns casos de pandemias nacionais, que é o caso da dengue. A dengue é uma pandemia brasileira, ela não está alastrando pelo mundo, mas ela é uma pandemia dentro do país. E isso muitas vezes as pessoas não sabem entender o que é uma epidemia, não é? Uma epidemia dentro da sua nação, ou dentro do seu país, ou dentro da comunidade que vive, né? Então, quando a gente para entender isso e vemos que a gravidade que isso torna e o que ela representa para a sociedade, não somente para o cidadão, mas o que envolve financeiramente, o que essa epidemia traz no contexto social, na vida de cada pessoa
que vive naquela sociedade, naquele país. Então, mas afinal, o que é uma epidemia? Você entende o que é uma epidemia? Né? Então, primeiramente, nós vamos entender o conceito teórico de uma epidemia. Né? Nós vemos que uma epidemia é o aumento do número de casos de uma doença que supera o número esperado. Isso é uma epidemia. Ou seja, o número de casos é maior do que esperado. Ou seja, populacionalmente eles vão fazer um gráfico. Isso vocês vão ver em estatística e matemática. Como que você constrói um gráfico estatístico para ver o quanto que da população adquiriu aquela doença. Então isso é uma epidemia. Se isso extrapolou a margem populacional. Se isso extrapola a margem populacional, ela é considerada como uma epidemia. E como? Tá, professor, mas como é que eu vou saber que é uma pandemia? Uma epidemia é algo que está dentro da mobilidade de um país e que não transcende ao outro. Isso é uma epidemia. Agora, quando se torna uma pandemia? Quando isso afeta outros países e se torna algo global e sai do parâmetro local. Quando nós falamos de epidemia e falamos da dengue, é uma epidemia local. Ela não afeta os países vizinhos, mas é algo que acontece no nosso país. E por que dessa epidemia? Como tratar essa epidemia? Como que o Estado vem tratando essa epidemia? Eles entram com políticas públicas, com propagandas, publicidade, dizendo, orientando como que a população tem que reagir para que controle essa epidemia. E aí nós vemos o seguinte, que a epidemia ela atinge o quê? Um número elevado de pessoas e pode espalhar por mais regiões. Isso é o caso da dengue. Quando a dengue começou no Brasil, ela começou numa região do país e ela adentrou todas as regiões do país. Por isso ela é considerada epidemia, ok? Vamos lá? Como saber que está correndo uma epidemia? Como que eu descubro que está correndo uma epidemia num país? Vocês têm que entender o seguinte, quando vocês estão vendo os textos, os eixos temáticos de uma proposta redacional, você tem que entender muito bem o assunto. Como é que você vai levantar um texto dissertativo argumentativo se você não tem leituras? Né? Eu não posso me basear pelo que é postado no Facebook, eu não posso me basear pelo que está postado no Instagram ou no Twitter. Eu tenho que procurar fontes seguras que me dê respaldo na hora que eu vou discursar e na hora que eu estou dissertando, né? Eu tenho que buscar tudo isso. Coisa essa que nós hoje, como cidadão, não temos o costume de fazer. Nós não temos o costume de buscar isso aí. Então ele vai falar o seguinte, para mim saber se uma doença está se espalhando de maneira exagerada ou se ela é essencial para a taxa de incidência lá, se aquilo é essencial para a incidência, se eu analiso se tem novos casos, como que eu vou dividir o número de pessoas populacionalmente, geograficamente, como que isso vai ser dividido por metro quadrado ou por número de população e região, tudo isso aí entra na estatística, entra também na geografia. É importante você conversar com seu professor de geografia, é importante você conversar com seu professor de matemática, com o professor de química, com o professor de física, como que isso se espalha dentro da sociedade. Então você vai encontrar a taxa de incidência, vai comparar os valores. Olha, por isso que é bom que vocês entendam sobre estatística, porque você vai comparar valores, você vai comparar o parâmetro, tudo, aí você vai ver o limiar epidêmico. O que é um limiar epidêmico? Né? Você vai ver como que ela está crescendo, se ela está evoluindo crescente ou se ela tem picos, se ela desce e sobe dentro daquela epidemia, né? E nós vamos ver aí, você vai concluir o quê? Peraí, então isso é uma epidemia. Se você concluir que esse gráfico ele vem crescendo e não é decrescente, se ele toma um pico alto, e o que é que você tem que fazer? Qual é o tempo, qual é o período que isso acontece? Porque nós sabemos que a epidemia ela não é algo duradoura por muito tempo, ela toma um certo pico e volta, ela pode ir e voltar. Mas se há um controle epidêmico dentro do seu país, isso tudo você vai buscar o quê? Estatisticamente, comprove estatisticamente aquilo que você quer falar. Outra questão que nós vemos dentro desse primeiro texto que nós estamos vendo aqui, que fatores podem ajudar no surgimento de epidemias? Gente,
Você tem que entender, quando você vai dissertar, você tem que conhecer quais são os fatores. Eu não posso falar de uma epidemia se eu não tenho propriedade para falar dela. Onde ela surgiu, como ela surgiu, se foi por causa da falta de saneamento básico. Vocês têm que entender que nós vivemos num país de terceiro mundo, nós não somos país de primeiro mundo, nós não temos saneamento básico 100% populacionalmente. Isso vocês podem conversar com o professor de geografia de vocês, vocês podem conversar com o professor de matemática, vocês podem conversar com todos os profissionais de biologia ou até de sociologia, porque é questões sociais. Nós temos que entender que a falta de saneamento básico, o hábito alimentar, tem que ser avaliado o hábito alimentar, se é saudável, se não é saudável, como que a pessoa trata, como que a pessoa não trata, os hábitos de higiene, se esses hábitos de higiene são precários ou não, se não são precários, o tipo de poluição que nós temos no ar, no solo, a poluição que nós temos na água. É engraçado eu estar falando aqui com vocês sobre a poluição. É um caso que eu vivencio dentro da minha chácara, que eu tenho uma epidemia, um surto epidêmico nas minhas aves por causa do solo, entendeu? E é uma questão que muitas vezes a gente não pensa, não tem essa propriedade de entender, que nós vivemos de um país que vive da produção rural, grande produção de massa, e que eles usam muito inseticidas pulverizados no ar. E esses inseticidas, eles não ficam somente na propriedade, eles vão para as cidades. E aí acabam causando algumas epidemias dentro de alguns contextos sociais. E que tem que ser avaliado, você tem que anotar assim, condição climática. Olha, quando isso acontece? Qual o período do ano que essa epidemia vem? Tudo isso tem que ser analisado graficamente. A ciência está aí para isso. Eu não posso discutir com propriedade em volta de achismo, mas eu tenho que construir em volta de dados científicos que me mostrem que aquilo é de fato uma epidemia. Outra questão, estresse. Se aquilo está acontecendo porque as pessoas estão passando por estresse, por drogas ou mutações genéticas também que acontecem na sociedade, são alguns fatores que vão fazer o quê? Que aumenta o número de doenças. Onde essas doenças vêm? Que tipo de alimento que traz esse tipo de enfermidade? Tudo isso tem que ser analisado graficamente. Doenças transmitidas também. Nós temos doenças que são transmitidas através do clima, são transmitidas principalmente igual nós que vivemos na região norte, que é um clima quente e úmido. Então, ele é propenso a transmitir doenças. E uma das doenças que nós temos aí, que é muito falado, é a cólera. A cólera é uma epidemia e que já pegou vários e quase que virou uma pandemia mundial. Então, se você for olhar, olhando para a cólera que nós vamos olhar, a ingestão de uma água, de um alimento contaminado, ou seja, a cólera vem aí, ela está aí. Nós temos também aqui na região amazônica a febre amarela, a malária, que já estão controladas, mas elas ainda existem. Não existe com um pico elevado para ser uma epidemia, mas elas estão continuamente dentro da nossa existência. Temos aí a dengue, que aflorou todo o país, e que é uma causa muito grande de mortes, né, dentro da nossa nação. Geograficamente, depois vocês podem conversar com os professores de geografia, também perguntar para o professor de matemática, perguntar para os outros professores de vocês, biologia, como isso está acontecendo. Você tem que buscar sempre informações que são reais. Não fique no achismo. Não paute a sua vida pelo que você lê pelo seu Face, ou pelo que você vê pelo seu Insta, ou pelo Twitter, ou seja, outro canal qualquer que você veja. Mas venha com fontes seguras, fontes que te respaldem. Você não pode esquecer também que as epidemias, elas vão surgir com mais facilidade e com rápido trânsito, com o número de trânsito de pessoas. Ah, professor, então agora nós estamos vivendo isolamento, por quê? Porque uma epidemia, ela se espalha com aglomeração de pessoas. Quanto mais as pessoas aglomerarem, mais rápido ela se espalha. E quanto menos as pessoas se aglomerarem, ela tende a disseminar. A questão, ela vai se disseminar. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo contato físico, elas não estão populando o mesmo espaço. Outra questão que nós vemos aí no texto 2, que é motivacional,
Aqui ele está falando da entrada, como que a doença entra, por onde essa doença chega, como é que essa epidemia acontece, ou a pandemia acontece, né? A epidemia, ela vai entrar como porta de entrada onde? Onde as pessoas trafegam. Ela vai entrar através dos aeroportos, ela vai chegar através dos terminais de ônibus, principalmente cidades que têm aglomeração, metrô, coletivos da cidade. Vocês pegam aí muito Uber e colocam 5, 6 pessoas dentro de um mesmo recinto, ambiente, lugar fechado, ar-condicionado circulando ali, e se uma pessoa tiver com aquela doença, ela vai transmitir para todos que estão em volta. Então aqui você está vendo aqui essa charge aqui fazendo um comparativo sobre os tipos de doença. Aí a pessoa está procurando o nome de uma pessoa, a outra está procurando uma outra pessoa, e um está procurando o quê? Coronavírus. Por quê? É a pandemia do momento. Ele está lá esperando, opa, quem tem coronavírus? Quem vai chegar com coronavírus aqui? Então quer dizer, quem vai trazer a doença para dentro da nossa região? Certo? Texto 3. Vamos entrar agora falando da pandemia, né? E o que essa pandemia, ela vai causar uma histeria coletiva. O coronavírus é a mais recente desculpa para uma histeria coletiva. Espera aí, o que é histeria? Histeria é quando as pessoas passam a ter surtos psicóticos com aquela doença. E elas começam a sofrer com aquilo, elas passam a sofrer com aquilo, elas passam a sentir aquilo, e aí elas se trancam dentro de casa, elas ficam psicóticas, elas querem todo momento estar lavando a mão, elas não pegam ninguém, elas não fazem mais nada. Por quê? Porque aquilo se torna para ela crônico, e muitas pessoas, elas nem vão pegar a doença, mas ela cria um surto psicológico tão grande na cabeça dela, e isso ela propaga pelas redes sociais dela, ela começa a postar vídeos, propaganda que ela nem sabe de onde vier, o que viés aquele vídeo veio, de onde ele surgiu, e elas começam a propagar aquilo, e faz com que a população fique medrosa, amedrontada, e não querem mais conviver socialmente com as pessoas. A histeria e tudo mais, como nós estamos vendo aqui, vem acontecendo o quê? A humanidade já passou por vários momentos de histeria sociais. Várias enfermidades que nós tivemos, várias doenças que propagaram pelos séculos, levaram as pessoas a ter esses momentos de histeria. Isso é normal, é natural. Como eu vou resolver essa questão da histeria populacional? Como que eu, Natanael, e você vai ajudar a controlar que as pessoas não tornem histéricas diante dessas pandemias ou dessas epidemias? Aí nós vamos ver caso lá, como as pessoas, a origem, eu tenho que entender, professor, então eu preciso ler a origem? Sim, eu preciso ver a origem, de onde a doença surgiu, como ela começou, quais foram os meios que ela começou. Isso com dados científicos, gente, não com dados de achismo, e não com dados de distorcimento social. Eu não posso distorcer socialmente ali, eu tenho que buscar analisar. Então nós vemos lá, começou onde? Lá na Itália, na China, no Japão, como que isso procedeu dentro do país, como que isso chegou lá naquele país, que forma isso aconteceu, o que esse país fez na hora que essa doença chegou, antes dela se tornar uma epidemia social dentro do país, e como que ela propagou para ela se tornar uma pandemia. Muitas vezes nós pensamos, quando nós olhamos a palavra pandemia, nós achamos que teria que ter uma massa grande de pessoas pegando ela. Não, muitas vezes ela começa se espalhando. Então, se ela acontece em 15, 20, 30 países, já é uma pandemia. E ela precisa de controle sanitário. E para esses controles acontecerem, é necessário o quê? Que cada país tome medidas possíveis para que haja um isolamento social. Um isolamento social tranquilo, consciente, sem colocar a população perdida dentro do contexto. Tem que ter muita informação, mas não informação de especulação, mas informações científicas.
com gráficos, com medida, como que isso pode crescer, como que não posso, o que que eu posso evitar, como eu vou fazer, como eu falei para vocês, vai depender da higiene pessoal, da alimentação, vai depender da estrutura de saneamento básico que a sua cidade tem, tudo isso acontece. Aí nós vamos vendo aí, aqui tem o caso dos Estados Unidos, né, como que as pessoas estavam, quantas pessoas começou e como que isso cresceu do dia para o outro, tudo isso tem que ser analisado em ponto. Aí você tem que entender o seguinte também, quando um país declara por emergência, né, como que eles vão fazer? Como que tudo isso vai ser tratado? Domesticamente e internacionalmente, quanto isso vai interferir na vida da sociedade, quanto isso vai interferir na sua vida, na minha vida, na vida da população que ele vive, e o quanto tempo é que o país, o estado e o município pode se fechar financeiramente para isso, certo? Texto 4, coronavírus, quem está ganhando dinheiro com a epidemia? Também tem isso, gente. Não pense que uma epidemia ela não é lucrativa, ela é lucrativa, ela tem seu lucro, por isso que muitas vezes ela não é resolvida imediatamente, porque alguém vai se beneficiar com essa epidemia. Eu não posso esquecer de falar disso, eu não posso olhar somente um lado, eu tenho que ver todos os pontos, os valores. Olha, a bolsa de valor entra aqui, a queda da bolsa de valores, o declínio das atividades comerciais, os alertas sobre os cortes de crescimento econômico global, tudo isso tem que ser ponderado quando eu estou dentro de uma epidemia. Tem que ser avaliado isso aí. Alguém vai sair ganhando nessa história, né? Como aconteceu aqui com a disseminação do coronavírus, foi uma avalanche de informações e uma propagação pelo mundo, que começou num certo lugar, desse lugar ela propagou, porque as pessoas, como nós vivemos num tempo de globalização, as pessoas vivem viajando, migrando, vindo, e muitas vezes não se precavem das doenças daquele país, daquela região, e acaba adquirindo aquela doença e migra para o seu país e transfere essa doença para a população. Uma das questões aí que entra, é um erro muito grande, que é a questão da vigilância sanitária. Ela não acompanha, ela não tem um acompanhamento preciso das pessoas que chegam no seu país e que vêm de países que estão passando por algumas epidemias lá dentro do seu país. Por que está acontecendo a pandemia? Porque os países não têm uma vigilância sanitária nos aeroportos e não acompanham os destinos das pessoas. Espera aí, você está vindo de onde? Do país tal. Lá nesse país tal está tendo um surto epidêmico com tal enfermidade. Espera aí, você vai ter que passar por uma quarentena. Nós vamos fazer umas análises clínicas em você para ver se você não está trazendo para o nosso país essa doença. Aconteceu isso? Não. Todos os países ficaram tranquilos. Viram que em novembro estava acontecendo uma epidemia na China, mas não deixaram de viajar para a China, não deixaram de ir lá fazer os negócios na China. Os empresários foram lá fechar seus negócios e a epidemia estava acontecendo onde? No epicentro da cidade, na cidade mais comercial da China. E essas pessoas não tiveram cuidados devidos e não se precaveram. E o que acontece? Elas voltaram para o seu país de origem. Ao voltarem para os seus países de origem, o país preocupou com essas pessoas que estavam vindo de um país que estava tendo um surto epidêmico? Não preocupou. Deixou ele entrar normalmente, não colocou ele em quarentena, não fez um sinal de alerta. É um erro governamental, é um erro quando eu falo governamental, não estou falando do governo, do estado ou disso, não. Estou falando um erro governamental, por quê? Porque a saúde tem que tomar cuidado com as pessoas que migram turisticamente para os países epidêmicos. Ela tem que soltar alerta à população continuamente. Olha, vocês querem viajar para tal país? Tome cuidado que lá tem um surto epidêmico. Você pode contrair essa doença lá nessa viagem. Isso é informação séria, informação de qualidade. Mas nós vemos o seguinte, que algumas empresas no mercado global, principalmente as empresas de farmacêutica, vão lucrar literalmente com uma pandemia ou uma epidemia. Por quê? Porque são eles os detentores cientificamente
12 medicamentos para tratar aquela doença. Eles podem fazer um tratamento paliativo ou eles podem fazer um tratamento eficaz, exclusivo. Mas será que é viável às grandes farmacêuticas resolver o problema de imediato? Pensa vocês aí. Vamos passando. Aí, outra questão também, as empresas que vão beneficiar indiretamente com a disseminação do vírus. Quem vai se beneficiar? As teleconferências, educação, entretenimento, que vão se beneficiar. Por quê? Porque o país vai se fechar. As pessoas vão começar a trabalhar remotamente. Então, quer dizer, os sites de teleconferências vão se beneficiar aí. Eles vão ganhar dinheiro, porque as pessoas vão começar a usá-los. A educação vai ganhar? Sim, vai ganhar. Qual educação? Do município, do estado? Não. Aqueles sites que trabalham com educação online, porque eles vão entrar em evidência. Todo mundo vai acabar fazendo assinatura online para continuar tendo informação, porque ele precisa estudar. Hoje nós vemos vários sites que estão aí apoiando os estados estão contratando esses sites, então eles estão beneficiando indiretamente com a pandemia ou com a epidemia. Os entretenimento online, ou seja, nós vimos o quê? Que a pesquisa mostra graficamente nas estatísticas que todos os sites pagos de entretenimento tiveram um acréscimo volumoso nesse período de pandemia, de acesso que as pessoas assistindo filmes, vendo tudo que você puder imaginar, vídeo, show, porque os artistas estão ganhando, que estão fazendo lives online, e essas lives eles estão recebendo por elas, né? Quanto mais pessoas entrarem para assistir aquele momento que ele está lá fazendo a live dele, que ele está tocando virtualmente, ele está recebendo. Por quê? Porque isso indiretamente compõe. Você veja o seguinte, que o Japão, Itália, Brasil, todos eles fecharam escolas, fecharam empresas, e o Google, o Twitter, as pessoas estão trabalhando remotamente como trabalhavam, e isso eles estão ganhando dinheiro. Isso, olha como nós temos que prestar atenção numa epidemia, numa pandemia. O que ela causa numa nação, né? E nós vemos o seguinte, que todas as partes do mundo, as pessoas elas optam em evitar o quê? Locais públicos. Elas vão para o isolamento, elas vão viver fora. Nós vemos o seguinte, que dentro do caso da pandemia do coronavírus, 90 mil pessoas foram infectadas no mundo. De quantos bilhões de pessoas que vivem no mundo? Só 90 mil estão infectadas. E esses aí o quê? Mortes. Quantas mortes aconteceram mundialmente? Tem que ver também todas essas questões aí. Então nós vamos entrar o quê? Aí nós vamos acompanhar cientificamente o relatório da Organização Mundial de Saúde. E para isso nós vamos ver a realidade. Vai ter as empresas que vão fazer investimento. Olha aqui, o índice de ficar em casa. Quanto isso vai ser lucrativo para cada empresa? Se o funcionário parar de trabalhar por um período, o quanto que a empresa vai ganhar em cima disso? Parou para pensar nisso? Você já fez o lucro de quanto que as empresas que mexem com a Bolsa de Valores estão ganhando neste exato momento de pandemia mundial? Você já parou para analisar o quanto que muitas empresas, aí você fala assim, mas depois as empresas vão quebrar. Querido, vai quebrar aquele microempreendedor fraco. Agora, aquele que tem potencial forte, ele está ganhando, porque ele está comprando ações baratas agora, e quando o surto passar, ele vende ela altíssima. Ele ganha, porque hoje as empresas estão, as ações estão caindo os valores. Amanhã, quando o surto passar, eles vendem esse pelo dobro, triplo, quadro, e vão ganhar dinheiro. Então, nós temos que entender que isso acontece, essa disseminação do vírus, ele beneficia muitas empresas. Muitas empresas estão sendo beneficiadas lucrativamente, principalmente as empresas que trabalham virtualmente, que usam ferramentas virtuais para trabalhar. Hoje, quanto que nós vemos de teleconferência que está acontecendo pelo mundo? As pessoas continuam se comunicando, as pessoas continuam trabalhando. Então, isso você tem que entender também que, olha como que cresceu os deliveries aí. Os sites de deliveries, quanto que esses sites estão ganhando agora? Porque todo mundo está fazendo delivery.
E na época normal, isso não acontece. Então você tem que entender essa questão aí. Quando nós estamos nesse período de turbulência, de crise na saúde, ou seja, repentinas, que são coisas repentinas, não são coisas projetadas para acontecer, vai acontecer o quê? Um desdobramento maior e você também tem que entender que tem empresas que investem nisso e ela acaba levando prejuízo. O tiro sai pela culatra também. O tiro não vai sair só beneficiando, mas também pode prejudicar, certo? Outra questão que nós vamos ver aqui. O que você fez aí, bonita? Entendeu? Então nós vamos buscando aí. Era mais. Eu vou dizer aqui. Tá. Terminando. Último ponto aí. Fechando. Bota no primeiro slide. Bota no primeiro slide. Ai, tinha que acontecer um pipininho. Voltando aí na histeria. Vocês notam o seguinte. Fechando aqui. Então, como eu vou construir uma estrutura textual, vocês sabem que vocês têm que construir a estrutura textual olhando todo o momento que isso está acontecendo. E você tem que buscar o quê? Quando é que eu vou resolver esse desafio? Eu tenho que controlar para que eu não tenha um surto psicótico na população. Eu tenho que buscar informações sérias, informações viáveis, informações que não venha de cunho ideológico ou partidário ou de viés social que as pessoas querem se dar bem em cima da epidemia, e eu não posso deixar acontecer a histeria coletiva. Eu tenho que controlar com que as pessoas fiquem saudavelmente psicológicas, porque se elas ficarem saudavelmente psicológicas, nós vamos vencer com mais facilidade e não vamos ter surtos de pessoas desesperadas ou indo demais ao supermercado, estocando mercadoria sem necessidade. Aí a oferta e a procura, você sabe que sobe o preço. Então tudo isso vocês têm que pensar. Eu espero que vocês consigam fazer uma produção textual decente, bacana, e se quiserem depois postarem para mim o que você escreveu sobre a epidemia contemporânea e seus desafios relacionados à histeria coletiva, eu vou estar fazendo uma outra videoaula com vocês, corrigindo uma redação sobre esse tema, ok? Valeu, galera, espero que vocês estejam antenados, muito obrigado.